santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Daremos início a mais um culto de gratidão e adoração ao nosso Deus, convidando os irmãos que curvem novamente as suas cabeças para fazermos uma oração de adoração ao nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos a Deus por mais um dia de vida, Deus. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui essa noite, ó Deus, podendo prestar o culto, ó Pai, ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor ouça, ó Pai, as nossas orações, ó Deus, que o Senhor receba, ó Pai, o nosso culto, ó Deus, e que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, transformados, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Salmos 149. Salmos 149, eu estarei fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 149, do 1 ao 4, que diz: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no céu, no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. Em resposta a esse texto maravilhoso, convido os irmãos que abram seus inários do número 13, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Convido o nosso irmão diácono Zenildo que faça uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para te louvar, para te agradecer, Senhor Deus, engrandecer o teu santo nome, Pai, por tudo que tu tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor Deus.
Nós somos gratos, Pai, por tudo, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua sinceridade, pela Tua gratidão para conosco, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que somos pequeninos, somos falhos, Senhor Deus, mas mesmo assim o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos, Pai, no nome santo de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos novamente que abram suas Bíblias em Romanos 1. Faremos a leitura do versículo 16 e 17. Convido os irmãos que se coloquem de pé para que possamos fazer essa leitura em uma só voz. Romanos 1, 16 e 17, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Dando continuidade, cantaremos o hino de número 155, Castelo Forte. Castelo forte.
Convido neste momento a nossa irmã Rosemary que faça uma oração de intercessão ao pregador da noite. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós somos gratos ao Senhor por estar aqui na Tua casa, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, que temos de aprender da Tua palavra. Nós somos gratos, ó Deus, porque nós estamos em um país livre, onde nós temos o livre acesso à Tua palavra, Pai. Que nós possamos a cada dia ter gratidão em nossos corações, ó Deus, por poder estar na Tua casa, podendo exaltar e engrandecer o Teu nome, que é digno, ó Pai, de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Que possamos, ó Pai, ter o coração desejosos, ó Pai, pela Tua palavra, por aprender mais de Ti, para viver uma vida, Pai, que agrade ao Senhor em todas as nossas atitudes, ó Deus. Pai, venha estar falando aos nossos corações nesta noite, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver uma vida em santidade e novidade de vida, ó Pai. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o reverendo Valmir. A graça e a paz, amados irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá na primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, antes do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Os irmãos que estão aqui podem acompanhar a leitura. Os irmãos que também nos acompanham em suas casas também acompanhem a leitura com toda a reverência, buscando também entender a exposição da palavra do Senhor na sequência. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nesta epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Eu irei ler esses versículos, mas irei me ater nos versículos iniciais. Nos diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus e o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, nos diz o apóstolo João. Amados irmãos e irmãs, essa semana, exatamente no dia de ontem, 31 de outubro, hoje é dia 2, né? Antes de ontem. Hoje é 1, né? Hoje é 1, tá certo. Eu estou confundindo aqui. Hoje é 1º. Então foi ontem mesmo. Ontem, 31 de outubro,
comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Certamente você que talvez não esteja assim tão ligado à história religiosa, mesmo assim eu acredito que já tenha ouvido falar da Reforma Protestante. E este movimento foi um acontecimento importantíssimo na história do cristianismo. Ele teve seu início exatamente no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um monge, fixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, uma cidade na Alemanha, e essas teses tinham o propósito fundamentalmente de ir contra ao comércio das indulgências promovido pela Igreja Católica. Contudo, meus irmãos, um dos legados importantes da Reforma Protestante foram os 5 pontos doutrinários defendidos pelos reformadores, que ficaram conhecidos como os 5 solas. Talvez você também já tenha ouvido falar a respeito desses 5 pontos doutrinários. A palavra sola ou soli é uma expressão latina, que em português significa só ou somente. E o que são os 5 solas? Os 5 solas são princípios fundamentais da Reforma Protestante, não sem antes serem princípios bíblicos que servem para todos os crentes de todas as épocas. E quais são os 5 solas? Você vai recordar à medida que eu for falando aqui, lembrando para os irmãos. A sola escritura, ou seja, os reformadores afirmavam que era somente as escrituras que deveriam nortear a nossa vida. Sola gratia, somente a graça, só a graça de Deus em Cristo Jesus é quem opera a salvação, e é por meio dele que temos a salvação. Sola fide, ou seja, somente a fé, ou fé somente. Solus Christo, somente Cristo, nada de nenhum outro mediador além de Cristo, o nosso Senhor. E o último dos solas, soli Deo gloria, somente glória a Deus. Os reformadores do século XVI estabeleceram esses 5 pontos para protestar contra a Igreja Católica Romana e denunciar, meus irmãos, os acréscimos que a Igreja tinha feito ao ensinamento bíblico. Logo, qual era o alvo dos reformadores? Deve ser o nosso alvo também. O alvo dos reformadores era resgatar o ensino fiel das Escrituras. Creio que em nossos dias, meus irmãos, no nosso tempo, há uma necessidade urgente, a necessidade de resgatarmos esse ideal da reforma, o ideal de ensinar as Escrituras com fidelidade, o ideal de que somente a palavra de Deus seja recebida pelos cristãos em suas igrejas. E por que isso se faz necessário? Em nossos dias, meus irmãos, não somente a Igreja Católica Romana, mas também muitas igrejas evangélicas têm feito acréscimos ao ensino bíblico. Têm inserido coisas que não têm embasamento bíblico na sua instrução, na sua liturgia, trazendo assim novidades, modismos, teologias moldadas sob medida, feitas sob medida para atender às ambições humanas. Nós temos aí, por exemplo, a teologia da prosperidade, nós temos a teologia da cura, nós temos a teologia da demonologia, ou seja, a expulsão de demônios. Muitos estão tentando encaixar a teologia bíblica à cultura do nosso tempo, da nossa época. Muitos estão dizendo, aliás, esse discurso tem sido recente, está fresquinho, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a palavra de Deus precisa ser ressignificada para que ela caiba, para que ela atenda aos anseios de uma cultura secular, pecaminosa. Precisa adaptar a palavra de Deus para que ela encaixe. Meus irmãos, essas estratégias são novas estratégias
acrescentadas ao ensino ou à liturgia da igreja, que visam atrair as multidões, sem se preocuparem se estão de fato sendo fiéis a Deus, através do ensino e da exposição da sua palavra. Muitos desses acréscimos têm desviado o homem de Deus, as pessoas do Redentor, porém a igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo nesse mundo, que são os filhos de Deus, os convertidos, precisam se empenhar para serem fiéis, para serem achados fiéis no ensino, e não apenas no ensino, mas também na prática da Escritura, dos ensinamentos da palavra de Deus. Meus irmãos, os 5 solas, então, dos reformadores do século XVI, e a história que ele nos apresentam, devem encorajar-nos a um maior zelo para com a palavra de Deus. Devemos clamar ao Senhor que nos ajude a sermos uma igreja fiel nesse tempo difícil, tempo de relativismos, tempo onde não se consideram mais a verdade absoluta. Precisamos clamar ao Senhor e reafirmar os 5 solas da reforma protestante. Mas também, meus irmãos, devemos seguir adiante, levando a mensagem do Evangelho com fidelidade, para que o reino de Deus na terra se torne cada vez maior, alcançando os seus eleitos, e que o nome do nosso Deus seja cada vez mais engrandecido. Essa é a nossa missão. Os reformadores passaram, não tem mais nenhum deles nos nossos dias. João Calvino, Lutero, Zwinglio e tantos outros. Mas você está aqui, eu estou aqui. Nós temos a mesma missão. E para isso, meus irmãos, eu quero usar o texto de João, que deve nos encorajar. Precisamos ouvir a voz de João, para sermos encorajados a seguir adiante, levando o ensino com fidelidade às Escrituras e vivendo, praticando esse ensino também. Por que precisamos ouvir João? Porque eu entendo que João nos coloca aqui, irmãos, igualmente como os reformadores também tiveram, João nos coloca na condição de guardiões da sã doutrina. O versículo 1 do capítulo 4 aí de 1 João, ele nos diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Meus irmãos, os reformadores, eles não deram crédito, não deram atenção, não acreditaram a qualquer voz da sua época, simplesmente porque se intitulava como igreja da época, como o sacerdote da época, mas eles seguiram a exortação de João. A igreja de Cristo hoje, os verdadeiros cristãos, que seguiam pela palavra, que de fato tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho, devem se considerar na condição de guardiões dessa sã doutrina, guardiões da sã doutrina, primeiramente em seus corações, em nossos corações, em nossas mentes. É dever do cristão, é nosso dever, irmãos, guardar-nos a nós mesmos e a nossa igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo, no ensino verdadeiro, no ensino bíblico. E para isso, como igreja de Cristo, precisamos estar atentos para identificar e rejeitar o falso ensino, rejeitar os falsos profetas, rejeitar os falsos pastores do nosso tempo, dos nossos dias. Irmãos, falsos profetas, com seus falsos ensinos, sempre existiram. Desde o Antigo Testamento, o profeta Jeremias nos alerta, servo de Deus, lá no capítulo 23, versículo 13, ele nos diz: nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal, faziam errar o meu povo, o povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda,
cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, os moradores de Jerusalém como Gomorra. Já era uma realidade presente desde o Antigo Testamento. Aqui está um profeta de Deus, um servo de Deus, o profeta Jeremias, que não deu ouvido a qualquer voz profética do seu tempo, a qualquer espírito do seu tempo. Ele estava preparado e disposto para discernir, para enxergar, para identificar e para rejeitar e condenar o falso ensino e o falso profeta. Mas, meus irmãos, isso também aconteceu nos dias de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, olha a palavra de Jesus para os da sua época e para nós também. Jesus diz: acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Aí ele diz, essa voz é muito relevante para os nossos dias, essa palavra de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E mais, diz Jesus, para o seu aprendizado e a sua atenção. Esteja atento a esse mundo, à sua volta. Jesus diz, muitos naquele dia hão de dizer, se referindo ao último dia, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Veja, profetas, temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, diz Jesus explicitamente, não, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Profetas, se intitulavam como profetas, profetas de Deus, mas que eram falsos profetas. Antigo Testamento, Novo Testamento. E em nossos dias? Em nossos dias a história se repete, meus irmãos. Em nossos dias não é diferente. Existem muitos falsos profetas, ou, contextualizando, falsos pastores, falsos crentes, trazendo seus falsos ensinamentos, que não estão fundamentados nas sagradas Escrituras, na palavra de Deus. E muito menos estes têm sido fiéis às Escrituras, à palavra do Senhor. Estes têm trazido ensinos com o objetivo de desviar o povo de Deus da presença do Senhor. Precisamos estar atentos. Você precisa estar atento e atenta para identificá-los, para não ser enganados pelos falsos pastores, pelo falso ensino que se nos apresenta hoje em dia. Aqui, meus irmãos, o apóstolo João nos ajuda. Ele determina duas ações que devam ser praticadas pelos crentes que desejam ser fiéis a Deus e à sua palavra. Qual é a primeira ação que João determina para nós aqui? Está aí no verso que eu li, através do verbo dar. Ele diz, não deis ouvidos, não acrediteis. Com isso, João nos responsabiliza. Ele diz, amados, não deis crédito a qualquer profeta. A palavra, o verbo dar aqui, irmãos, ele está no imperativo. Portanto, é uma obrigação sobre nós. É um dever que o apóstolo atribui aos cristãos. Nós temos o dever de não darmos crédito a qualquer espírito. Dar crédito significa acreditar. Como João está dizendo, não deis crédito, significa não confie, não acredite, não dê confiança cegamente a qualquer ensino, só porque alguém se apresenta como pastor, como um líder. Ele alerta a igreja para o fato de que há muitos falsos pastores no nosso tempo, em nossos dias.
Portanto, João nos ordena como povo de Deus: estejam atentos, tenham discernimento, tenham prudência, ouçam, mas ouçam com cautela. Não deis crédito, não acreditem em toda e qualquer mensagem. A palavra espírito aqui é o homem que fala, é o homem que traz a mensagem, é o espírito do homem. Por isso nós precisamos estar atentos. Mas João apresenta uma segunda ação que nós como cristãos temos o dever também de fazer. Não apenas não dar a atenção, acreditar cegamente. Milagres estão acontecendo. Aleijados estão levantando as suas cadeiras de rodas. Esteja atento, tenha discernimento. Mas qual é a segunda ação? Além de não acreditar cegamente. João diz, a segunda ação, ele nos manda provar, teste, ponha em prova. Ou seja, não devemos acreditar em qualquer um que fale em nome de Deus, sem antes provarmos o seu ensino pelas Escrituras. É preciso testar se esse ensino ele se sustenta pela palavra de Deus, no teste pela palavra do Senhor. Este verbo também está no imperativo. Provai os espíritos se procedem de Deus. Provai se o que fala da parte de Deus, ou se fala da parte de homens, ou se fala da parte do demônio, do maligno. Esta palavra significa testar. Ou seja, é preciso conferir se o que está sendo ensinado é de fato palavra de Deus. Isso aqui é muito comum hoje em dia, porque nós temos muitos programas na TV que são programas evangélicos. E eu sei que nós, como cristãos, muitos de vocês têm acesso. A palavra aqui é nesse sentido. Prove, analise, ouça. Você recebe a palavra do púlpito também. Ouça, analise, avalie, teste. Está fundamentada na palavra de Deus, o que está sendo ensinado, o que está sendo dito, a mensagem que está sendo entregue, é palavra de Deus ou palavra de homens? Meus irmãos, isso daqui é interessante porque nos mostra que Deus, ele responsabiliza não apenas o pregador. Deus irá cobrar não apenas do pastor, daquele que fala, mas Deus irá cobrar também da igreja. Isso aconteceu muitas vezes no Antigo Testamento. Muitos dos reis, muitos dos pastores de Israel, que eram os reis, os líderes, eles desviaram o povo de Israel de Deus para a idolatria. E quando Deus veio com juízo, quando Deus veio com castigo, Deus castigou o rei, Deus castigou o pastor, mas Deus também castigou o povo. O povo também é responsável. Ao ouvir a mensagem, há que discernir se essa mensagem vem de Deus ou se vem de homens. Para isso nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Jeremias capítulo 29, versículo 8, diz o profeta: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos a vossos sonhadores, profetas que não eram da parte de Deus, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Eram pastores, eram profetas à luz, à semelhança de pastores hoje. Profetas que falavam o que o povo queria ouvir. Pastores que falam o que o povo quer ouvir. O pastor não deve estar comprometido primeiramente com o seu público, com a sua igreja. O mensageiro da parte de Deus deve estar comprometido primeiramente e tão somente com o autor da mensagem, a qual ele é o porta-voz, a qual ele entrega para a igreja. Eu, como pastor, não devo estar preocupado em trazer uma mensagem que seja agradável aos ouvidos dos que me ouvem. Como pastor, a minha preocupação deve ser entregar uma mensagem com fidelidade a Deus, às Escrituras Sagradas. Irmãos, isso é tão sério que o próprio Jesus nos adverte em Mateus capítulo 24, versículo 4. Diz o evangelista: e lhes respondeu Jesus: vede que ninguém vos engane. Veja, aqui é uma exortação de Jesus. Ele está dizendo assim: tome cuidado para que ninguém engane você com a sua falsa mensagem, com a sua falsa
profecia. Aí ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E de fato essa palavra de Jesus, ela se cumpre em nossos dias também, como também se cumpriu em seus dias. Muitos estão se deixando enganar por esses falsos pastores, por esses falsos profetas. Provavelmente, irmãos, os cristãos aqui da época do apóstolo João também estavam, muitos deles, se deixando enganar pelos falsos ensinamentos. Por isso, João os exorta a estarem atentos e a distinguirem o ensino, a mensagem que vem da parte de Deus, da mensagem que vem dos falsos profetas. E João justifica a sua preocupação ao declarar, aí no texto, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Se na época de João já era assim, o que você diz da nossa época? Falsos mestres, falsos pastores estão pelo mundo afora. Mas, meus irmãos, o apóstolo João ainda vai dizer, nesse primeiro momento, como nós devemos fazer esse teste. Ele vai dizer que é preciso saber se aquele que ensina confessa a Jesus que veio em carne. Ou seja, se ele reconhece o Cristo encarnado, ou se ele nega a Cristo. Versículo 2 a 4, João diz, nisto, ou seja, vocês irão provar, nisto reconheceis o Espírito de Deus. No quê? Todo Espírito, ou seja, todo mensageiro, todo profeta, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja que o apóstolo João coloca aqui o anticristo como todo o profeta, todo o pastor, todo o mestre, todo o crente, todo aquele que nega a Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado. Portanto, meus irmãos, nós entendemos aqui que Cristo é o fiel da balança. Cristo é o parâmetro para o verdadeiro evangelho e para o verdadeiro crente. O Senhor Jesus Cristo é o único que, de fato, tem nele mesmo a natureza divina e a natureza humana. Portanto, é aquele que foi enviado por Deus para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Precisamos estar atentos ao que ouvimos. Como cristãos, em nossos dias, meus irmãos, devemos estar conscientes de que, sim, existem falsos crentes, falsos pastores, falsos mestres, e devemos estar atentos aos seus ensinamentos para não sermos enganados por eles. Devemos estar atentos. Precisamos ter a certeza de que o ensino que ouvimos vem da parte de Deus. Quando você liga a sua televisão, quando você vê lá a sua internet, quando você vem à igreja, quando você vai à igreja, você precisa ter essa convicção. É palavra de Deus ou é palavra de homem? Porque a palavra que está sendo dada é a palavra que você vai seguir, que você vai colocar em prática, que seja esta a palavra de Deus. Então João diz, você é guardião da sã doutrina. Não apenas para a sua vida, mas para guardar a sua vida e a sua igreja também. Ao ouvir a mensagem, avalie se de fato esta vem de Deus ou se vem do maligno. Mas João ainda vai dizer, irmãos, que além de guardiões da sã doutrina, nós somos também promovedores da sã doutrina. Veja que o ensino que vem da parte de Deus é aquele que reconhece e confessa que Jesus é tanto humano quanto divino. E é esse ensino, ou seja, o evangelho, que você e eu, como cristãos, devemos promover neste mundo, promovedores da sã doutrina. Os versículos 4 a 6, João diz, filhinhos, vós sois de Deus, falando à igreja, falando aos verdadeiros convertidos, ele diz, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.
Veja que João diz que nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. O cristão leva a mensagem verdadeira, do verdadeiro evangelho, adiante. Leva com a certeza de que aqueles que são de Deus irão ouvir, aqueles que são do mundo irão rejeitá-los, mas haverá sempre aqueles esperando essa mensagem, porque esses são da parte de Deus. O ensino aqui, irmãos, apresentado por João, considera essas duas realidades. A realidade de que há no mundo os que são de Deus, e há no mundo também os que não pertencem a Deus. Os que são de Deus ouvirá você, ouvirá a sua mensagem da parte de Deus. Os que são do mundo ouvirão a mensagem dos falsos profetas. Seguirão os seus líderes, seguirão os seus guias. Os que são de Deus são todos aqueles que receberam o verdadeiro evangelho, creram nele e vivem por ele. São os que têm comunhão com o Pai e com o Filho. Como João aqui apresenta logo no início dessa carta, ele diz lá no início da carta, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto e com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, Jesus Cristo. Não se esqueça que João foi apóstolo, que João foi amigo de Jesus, foi amado por Jesus. João aprendeu com Jesus. E João está dizendo, o que eu recebi dele, estou transmitindo a vocês. Ele diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna. João trouxe o evangelho para esses cristãos. Ele diz no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João ouviu de Cristo o evangelho. João leva o evangelho adiante. Aqueles que ouviram de João o evangelho também trouxeram o evangelho até nós, por meio de tantos, até chegar a nós, passando por esses reformadores do século XVI. Você que recebeu o verdadeiro evangelho também tem a missão de levar o evangelho adiante, alcançando aqueles que neste mundo são de Deus, pertencem a Deus. Olha como a palavra de João é confortadora para nós. Ele diz na sequência do texto, João diz, os que são de Deus têm vencido os falsos profetas. Por quê? Ele tem convicção de falar isso. Ele diz, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, Jesus Cristo se faz presente na sua vida por meio do evangelho. E ele é maior do que o que está no mundo. Ele é maior do que todos. Por isso João tem a nós como vencedores dos falsos profetas. João diz aqui, irmãos, que há um contexto de luta neste mundo. Mas não é uma luta em que os crentes põem as mãos às armas de guerra, às armas bélicas. Mas nesta guerra, a arma a ser utilizada é a sua voz, é a sua palavra. É a mensagem que você tem que levar adiante. Ele diz no versículo 5 que os falsos profetas, eles saem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Mas ele diz, quanto a nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Ou seja, há também dois tipos de mensagens que estão sendo anunciadas. Essa é a luta. Os que procedem do mundo falam da parte do mundo. Falam para agradar o mundo. Negam a Cristo, o Senhor, o Deus encarnado. Mas os que são de Deus falam da parte de Deus. Vivem de acordo com a mensagem de Deus e transmitem a mensagem que receberam da parte de Deus. Querido irmão, querida irmã, cristãos fiéis, é nosso dever levar adiante essa mensagem que também recebemos dos reformadores, que tiveram o zelo em serem fiéis às Escrituras Sagradas. Tendo nós a certeza de que os que são de Deus irão nos ouvir, irão receber a palavra de Deus.
Não devemos nos preocupar em agradar homens. Não devemos nos preocupar em agradar as multidões. Que a sua preocupação seja em ser fiel a Deus, na prática do Evangelho e no ensino deste Evangelho. Um teólogo chamado Simon Kistemaker diz que teólogos liberais, sem exceção, recusam-se a acreditar e a aceitar a doutrina bíblica de que Jesus Cristo sempre foi, é e sempre há de ser o Filho de Deus, que ele veio do céu para redimir o seu povo e tomou sobre si toda a nossa humanidade, e ainda assim continuou sendo verdadeiramente divino e ressuscitou fisicamente dos mortos e subiu aos céus em seu corpo, glorificando. Esse mesmo Cristo voltará no dia escolhido por Deus, com o mesmo corpo no qual ascendeu. Os falsos profetas rejeitam esse Cristo, rejeitam essa mensagem. Mas você, verdadeiro cristão, verdadeiro convertido, é por ela que você vive e é ela que você leva adiante. Amados irmãos, o Cristo da Escritura, ou das Escrituras, deve ser revelado ao mundo por você e por mim, por todos nós. Cristãos que zelam por serem fiéis às Escrituras. Quando você recebe alguém em sua casa e essa pessoa bate na sua porta lá, apresentando para você um Jesus que é inferior a Deus, um Jesus que não é o principal personagem da história bíblica. Quando você recebe alguém que te apresenta um Jesus que não é o Senhor deste mundo, o Senhor da humanidade, você terá a oportunidade de dizer para ele que o Jesus que você conhece e o Jesus que você crê é o Senhor da sua vida, é o Deus encarnado, e com ele você está feliz. Você está feliz em segui-lo, em seguir os seus ensinamentos e em confessá-lo ao mundo que ele é o seu Salvador, que ele é o seu Senhor. Amados irmãos, diante desse texto, que sejamos encorajados pelo apóstolo João a assumirmos essa posição de sermos guardiões da verdade, a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus, e de também sermos promovedores da sã doutrina neste mundo. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça, e que o legado dos apóstolos, o legado dos reformadores, seja também o seu legado, o legado da Igreja de Cristo hoje no mundo. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho com fidelidade para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Queridos irmãos, nós iremos cantar o hino, nos preparando para a ceia, neste momento. O hino de número 340. Deus
Irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto após a ministração da ceia do Senhor, com uma oração. O presbítero Mauro irá fazer esta oração e logo após irei impetrar a bênção. Convido então assim toda a igreja a se colocar em pé para encerrarmos o nosso culto. Bondoso Deus, eterno Pai, agradecidos estamos, ó Deus, porque saímos daqui, ó Deus, transformados, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus. Agradecidos estamos, ó Pai, porque o Senhor usa, ó Deus, as nossas vidas, usou, ó Pai, a vida, ó Pai, daquelas pessoas lá atrás, ó Deus, para anunciar, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Deus, para que viesse, ó Pai, mudar, ó Deus, a forma, ó Pai, como cultuamos a Deus, a forma como servimos, ó Pai, ao Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é misericordioso, ó Pai, com as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos escolheu, ó Deus, para estarmos aqui, ó Deus. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos salvou, ó Deus. Agradecidos estamos, ó Pai, por tão grande privilégio, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Deus. Guarda as nossas vidas, ó Deus, nos leve em segurança para as nossas casas, ó Deus. E que esta semana, Pai, possamos, ó Deus, anunciar, ó Pai, a Tua palavra onde quer que estejamos, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos constranja, ó Deus, para que venhamos, ó Deus, a falar do Senhor, ó Deus, para aquelas pessoas, ó Deus, que necessitam ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito nos incomode, ó Deus, para que possamos anunciar, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Deus. Nos guarda, nos proteja, ó Pai. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção, irmãos. A graça de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.